já me colocando como o melhor, como superior, como alguém que pode. Então Jesus chegou, conhecendo aquela mulher, como aquela mulher estava, porque vamos pensar comigo. Uma mulher que mora numa cidade onde ela não tem ninguém como amigo, onde às vezes o que ela tem que achar amigos são homens que não são dela, que estão ali para usá-la de uma certa forma, e ela não pode contar com ninguém. E ela sabia bem do histórico dela, porque é tanto que ela não mentiu para Jesus. Ela não mentiu em momento algum para Jesus. Então ela também se condenava por viver daquela forma. E ali, Jesus chega e fala para ela: olha, me dá água, me dá de beber, eu estou com sede. E aquela mulher olha para ele e ela faz duas indagações na hora. Aí ela fala assim: por que, sendo tu judeu, pede de beber, primeiro, a uma mulher, segundo, samaritana? Porque se você olhar aos judeus, lá até hoje é assim, eles não conversam a sós com uma mulher se não tiver a esposa presente ou outras pessoas próximas. Eles não conversam a sós com nenhuma outra mulher. Eles são super rígidos. Para vocês terem noção, no hotel que a gente estava hospedado, nós estávamos descendo por volta de 2 da manhã no elevador do hotel para a gente ir orar no Muro das Lamentações. A gente ia todo mundo a pé, tudo tranquilo, e a gente estava orando. E desceu eu, a pastora Cida e mais 2 pastoras. Nós descemos ali e íamos para o muro. A gente dava para ir a pé, o hotel que a gente estava. E quando abriu, o elevador era grande, cabia umas 15 pessoas. Quando se abriu a porta do elevador, tinha 2 judeus. Eles deram uma olhada para a nossa cara e fecharam, para que a gente não entrasse. Não deixou a gente entrar para descer, porque éramos 4 mulheres. E estavam só os 2 judeus ali dentro. E outro dia, quando a gente estávamos nós 4 novamente, que quando parou aquele espaço todinho, tinha um judeu. Quando parou ali, que abriu, que ele olhou para a gente, ele abaixou a cabeça e também não entrou. A gente continuou a jornada. Eles são muito respeitosos. Então, Jesus parou ali e se dirigiu-se àquela mulher, mas estavam só os 2. A Bíblia diz que os discípulos tinham ido comprar comida. E aí Jesus vai ter um encontro com ela, porque na realidade os momentos que estamos sós, os momentos onde temos encontro com Deus. Aquele momento que a gente se encontra sozinho, sem ninguém, sem esperança, desesperado, à beira do poço, pegando água, no sol escaldante de meio-dia, sem ninguém. É esse momento que Jesus aparece. É naquele momento que a gente acha que não tem ninguém por perto, que Jesus está bem ali do nosso lado. Aleluia. E aí ela diz para Jesus: por que, sendo tu judeu, pede água de beber para mim, mulher? Você não está se importando com o que as pessoas vão falar? Quando os seus discípulos chegarem, quando as pessoas te verem conversando comigo, uma mulher a sós, o senhor não está preocupado com a sua reputação? Ainda sou, né? Ela deve ter pensado, eu creio que ela pensou como ela, né? Nem sabia ela, que Jesus sabia bem quem era ela, né? Pensar, ainda mais eu, né? Que venho ao meio-dia para não apanhar das outras mulheres e nem chegar perto dos homens. E aí ela pega e fala assim: ainda por cima de tudo, ainda de um lugar onde não se dão bem. Sou uma samaritana, além de mulher, samaritana. Porque os judeus consideravam aquele povo um povo misto, por ter se casado, se misturado. Então eles eram rejeitados. E Jesus não se importou com aquilo. Jesus em momento nenhum se importou com aquilo. Jesus começou a mostrar para ela quem ele era. Naquele momento ele começa a falar para ela quem ele era. Vamos ver aqui. Glória a Deus. 9. Disse, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim? Sou mulher samaritana. Porque aí põe entre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí Jesus vira e fala assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras
o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe darias e ele te daria água viva. Aqui Jesus começa a se revelar para aquela mulher. Aqui Jesus começa a mostrar para ela que ele não está preocupado com o que os outros vão dizer, que ele veio ali porque ele tem algo para oferecer, que ele veio até aquele lugar por ela, e ele veio para que houvesse uma transformação na vida dela. Ele não veio ali, porque o interessante é que a gente pensa assim, que Jesus ele não intervém nas nossas dores, ele intervém. Quando Jesus intervém, ele intervém para fazer. Jesus não faz nada incompleto. Quando a gente para orar, Jesus ele se envolve com os nossos problemas. A gente às vezes coloca Jesus tão longe, mas Jesus está tão próximo e ele está tão interessado em envolver no meu e no seu problema, e acima de tudo, a trazer solução a esse problema. Quando Jesus, um dia, caminhando com a multidão, ele vê ali uma viúva internando seu filho ali, passando com aquele caixão ali, Jesus para e toca no esquife. Naquela época, você não poderia tocar, que você se tornaria alguém impuro. Jesus poderia ter apenas chegado e falado para aquele jovem ressuscitar, mas Jesus chegou e tocou no problema da mulher. Ele queria mostrar para a mãe daquela mulher que ele é um Deus de solução, que ele se envolve com o problema, seja vida ou morte, ele se envolve, e ele tem poder para fazer o que ele quiser. Jesus não envolve no meu e no seu problema se ele não vai resolver. Quando Jesus chega, ele resolve, ponto, acabou. Não importa o que fale ou deixe de falar, ele vai fazer. E Jesus fez dessa forma com aquela mulher. Aí ela foi um pouco irônica agora, já que ele começou a se revelar. Porque nós somos assim, pastor, quando a gente pede tanto a Deus para resolver algo, mas a gente tem alguns pecados de estimação que a gente não gosta, que mexe, a gente finge que quer, mas ajuda, mas não quer, porque a gente volta a fazer com frequência, sinal que ele é de estimação, é perdoado hoje, eu carrego para amanhã. Então aquela mulher até ironiza ali rapidamente, fala assim, como que tu fala para mim? Que podes me dar água, você não tem nada nem para tirar? Quer dizer, você está me pedindo, está falando que vai me dar? Com o que você vai tirar? É isso que ela quer falar para Jesus. Ela é até um pouco irônica com Jesus. Mas Jesus não se abala, não. Porque quando nós sabemos quem somos, nada nos abala. Porque quando nós sabemos a quem servimos, nada nos abala. O inferno não parou a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não é por mim, não é por mim, não é por você, é porque servimos um Deus justo e fiel e que pode todas as coisas. É por isso que nós não podemos ser separados, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Às vezes o problema é que nós não queremos expor os nossos pecados, expor as nossas fraquezas, sermos verdadeiros e francos com aquele que nos conhece. Queridos, quando nós vamos falar com o Senhor, nós temos que ser francos, porque Ele nos criou, Ele nos conhece. E às vezes nós somos tão superficiais quando vamos falar com o Senhor, que nós tratamos Ele como um Deus de distância. Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus que habita em mim, que habita em ti. Ele é um Deus que sabe todas as coisas, Ele sabe o que eu vou falar daqui a um segundo. Ele conhece os meus e os seus pensamentos. E os meus e os seus pensamentos a nossos respeitos são tão terríveis e tão podres que Ele teve que intervir e falar, eu é que sei que pensamento tem sobre vós. Sabe por quê? Porque nós nem sabemos pensar o bem ao meu e ao seu respeito. Jesus precisou de intervir porque nós sabemos nos avaliar de uma forma boa. E Ele disse, sou eu que sei que pensamento tenho sobre vós, e é pensamento de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejastes. Ele é lindo. Ele é lindo. Porque nós estamos tão preocupados, mas tão preocupados como essa samaritana. Ela ia meio-dia com medo da exposição dela a outras mulheres, às outras pessoas, do que as outras pessoas poderiam fazer com ela, a rejeição que aquela mulher carregava. Então ela ficava ali escondida em horário terrível de estar, mas era esse horário que ela achava que podia ir. E às vezes nós estamos como essa mulher samaritana, nos escondendo, carregando os nossos pecados, porque é mais fácil do que confessar. Às vezes é mais fácil carregar o pecado e o peso do pecado do que confessar o pecado.
Jesus, tu conhece. Não segura não, Jesus não dá umas rasteiras não. Pecar é bom, o que é terrível é a consequência do pecado. Se o pecado fosse ruim, quem pecava, criatura? Se o pecado é ruim, quem vai pecar, pastor? Você cai numa coisa ruim? Você vai comer a mesma comida podre 2 vezes? Mas a consequência daquilo, porque o diabo ele é tão terrível que ele levava aquela mulher a ficar com outros homens, a ficar com vários homens, e depois ele acusava aquela mulher e separava aquela mulher de todos. Porque o pecado é dessa forma, você peca, na hora que você está pecando é bom, é gostoso, mas depois o diabo te afronta com o próprio pecado. E o pior de tudo, quando nós pecamos, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar de Deus. A palavra vai dizer que os meus e os seus pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. E é incrível que quando nós pecamos, cristão deveria correr para a igreja, para os pés do Senhor, pedir perdão. Nós começamos a fazer, sabe o quê? Nos escondermos dos irmãos. Aí nós começamos a ficar fracos, até desviarmos do propósito. Porque essa é o alvo de Satanás. E ali Jesus chegou e ele falou com aquela mulher. E aí quando aquela mulher fala isso para ele, eu acho lindo que aí Jesus continua, falando com ela. Aí ele diz assim, ela vai falar, sendo tu judeus, vai falar comigo em samaritana. Aí ela fala, és tu maior do que Jacó, nosso pai, que foi quem deixou o poço? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui Jesus já está oferecendo 2 coisas para aquela mulher. Ele está oferecendo a cura interior e ele está oferecendo a vida eterna. E Jesus ele está preocupado em nos curar primeiro aqui no nosso interior e depois nos dar uma vida eterna. Não tem como chegar na vida eterna antes da cura, da libertação e da restauração. Primeiro nós passamos por esse processo de sermos curados. E essa fonte a jorrar que Jesus está oferecendo é uma fonte limpa, é uma fonte perfeita, é uma fonte que tem poder para limpar e para saciar as nossas sedes, seja ela qual ela for. É uma fonte que ela vai nos curar de dentro para fora. Amados, é ilusão acharmos que nós, quando nos convertemos e temos um real encontro com Deus, que o nosso exterior não vai demonstrar. É mentira. Se até hoje você está naquele papo do diabo, que fala assim, o que Deus quer é o meu coração, Jesus não é açougueiro. Ele quer você por inteiro. E a palavra de Deus vai falar que você é imagem e semelhança daquele que te criou. Jesus não causava escândalos. Então quando eu converto e estou preocupada em falar com a boca cheia, que eu não tenho que me comportar por fora da forma que eu digo que eu estou por dentro, está tudo errado. Porque quando eu me converto, a primeira coisa que eu tenho em mim é temor. Hoje a graça está nos dando muita liberdade. E essa liberdade tem virado libertinagem. Tudo pode. Os jovens, então, tudo pode. Sim, meu irmão, todas as coisas estão lícitas, mas nem todas te convêm. E a partir do momento que você aceitou Jesus, você tem que repetir isso para você todos os dias. Eu posso tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Porque eu sirvo um Deus e eu levo Deus através da minha vida, do meu corpo, da minha boca. Então, a partir do momento que eu me converto, que Jesus realmente entrou aqui, isso vai transparecer aqui. No meu modo de vestir, no meu modo de falar, vai ter que transparecer. Se eu não me parecer com Jesus, tem algo errado. Eu preciso me parecer com meu Pai. Eu preciso parecer com Jesus. Se eu não me pareço com Jesus, tem algo errado. E quando eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus, os meus medos vão ficar para trás.
Deus, mas ainda misturamos santo e profano. Tem algo errado aí. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Não existe dois senhores. A palavra vai dizer que se você quiser andar com os dois, você há de aborrecer um para agradar o outro. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. E aquela samaritana decidiu servir a Deus. Quando ela fala, Senhor, então me dá dessa água. Aqui claramente, pastor, ela expressa a agonia do interior dela. Por que ela pediu água? Porque ela queria vida eterna? Porque ela, Jesus tinha falado para ela que daria vida eterna, né? Ela não falou isso. Ela não queria voltar no poço meio-dia para pegar água. Ela está falando da dor interior. Ela está falando assim, Jesus, todos os dias, meio-dia, quando eu tenho que vir aqui, eu me sinto mal, porque eu venho sozinha, porque eu saio escondida, porque eu saio no sol de meio-dia, porque todas as outras mulheres vêm pela manhã, mas eu não posso andar com essas mulheres. Porque nenhum homem pode falar comigo, porque ele vai ser mal interpretado, mesmo que ele queira simplesmente falar algo bom, mas ele não pode, porque eu sou uma adulta, porque eu sou uma mulher indesejada até entre as mulheres, quem dirá entre os homens. Homens que têm o cuidado de guardar quem ele é, não vai falar comigo. Ela estava falando aqui para Jesus, é da dor que ela tinha, é daquilo que ela estava vivendo. Sabe lá há quantos anos ela estava vivendo assim? E quantas vezes nós vivemos assim, por um pecado, por uma luta, por uma tribulação. Nós, como pais, nós erramos, queridos. Às vezes nós, quando somos pais, achamos que nós somos perfeitos só a um, e Ele é Deus. Nós, às vezes, fazemos comparação de um filho para outro, causando muita dor nos nossos filhos. Nós, às vezes, falamos palavras duras que não deveríamos falar. Nós, às vezes, profetizamos coisas que não deveríamos profetizar. E sabe qual a pior coisa? Eu estou falando de mim. Se as outras mães não fazem isso, amém. Às vezes nós ainda falamos assim, você é fresco demais. Um trem tão pequenininho você põe desse tamanho. Queridos, pior do que você ser alguém que depende de uma cadeira de roda é você ser alguém doente na alma. O doente na alma, ele é pior do que o inválido. Porque o inválido feliz vive bem, mas o enfermo na alma vive aos trancos e barrancos. Nada dá certo. Então, às vezes, nós temos esse erro como os pais de não ver a dor. Queridos, hoje o mundo está atravessado. Antes nós nos colocamos ainda assim, pastor, como melhores ainda. Eu passei por isso, e nem por isso eu sou assim. Eu falo para a mamãe que se fosse na época de hoje, minha mãe vivia presa, porque minha mãe não batia, ela espancava a gente. Aí eu falo assim, e nem por isso eu fiquei assim. Graças a Deus que eu não fiquei assim. Mas se os meus filhos ficou, misericórdia, Senhor, me ajuda. Me ajuda para que eu possa ajudá-los. Então, às vezes, nós recebemos palavras daqueles que nós amamos, que ela desce para o coração. E ela nos machuca. Tem jovens que não dão certo no emprego por profecias de pai, de mãe, que são pessoas que são autoridades espirituais, porque os nossos pais são autoridades sobre as nossas vidas. Então, às vezes, você vê um jovem se tornar um homem ou uma mulher e nada dá certo. E às vezes você para olhar lá atrás todas as divergências que tinha na sua adolescência e fala assim, você não vai ser ninguém, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai conseguir, você não vai ter um casamento bom, todos os homens não prestam. Se o seu não prestou, o problema é seu, não quer dizer que dele não vai. Então, às vezes, como mãe, nós prendemos os nossos filhos espiritualmente. Nós somos maus. Às vezes, na ânsia de acertar, nós erramos. Nós não damos a eles o direito do livre-arbítrio que Jesus deu a mim e a você. Nós queremos fazer escolhas por eles. Queridos, por mais difícil que seja, deixe os seus filhos errar, porque errando, acaba acertando. Nós queremos colocar os
nossos filhos numa cúpula e quando vem a tempestade, eles não estão acostumados com essa tempestade. E eles vão tombar essa tempestade. Porque nós tentamos proteger o tempo todo de algo que não tem como. O mundo não é legal. Nós precisamos ser abrigos. Quando o vendaval vir e eles balançar, socorre. Mas não tire eles do vento, porque o vento vem para todos. Deixe eles entrar no vento, mas quando balançar, acolhe. O nosso papel de pai e mãe é acolher, é amar, é profetizar palavras, é ajudar, é aconselhar. A palavra diz que eu devo ensinar ao meu filho o caminho que ele deve andar, porque se mais tarde der algo errado, ele sabe o retorno, ele sabe para onde ele tem que ir. Queridos, os nossos filhos são empréstimos. Nós não temos nada, nem a minha vida me pertence. Jovens, não fique preso a palavras. Não fique presos a conversas. Não fique presos a nada. Sejam livres, sejam libertos. Faça como essa mulher samaritana fala: Senhor, dai-me dessa água. Dai-me dessa água. E Jesus, quando ele fala para aquela mulher: vá lá, chama o seu marido. Essa hora é a hora-chave que você tem que falar para Deus quem é de verdade, o que você está sentindo, o que você está passando, o que é que está te paralisando, que pecado está acontecendo, aonde a sua alma foi ferida, quem te feriu, liberar perdão para que você possa romper. Então, quando Jesus fala isso para ela, ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Mas ela estava com um homem naquele momento, ela tinha um homem com ela, porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor fala para ela assim: disseste bem, porque 5 maridos você já teve, e agora o que está com você nesse momento não é seu. Ela não escondeu, ela poderia ter escondido para falar dela, vou lá chamar, porque ela estava com alguém, mas esse alguém não era o marido dela. E Jesus é muito, muito, mas muito caxias em questão de casamento, aliança. E Jesus fala: sede, falou bem agora, botei fé. Você já teve 5, não ficou com nenhum e está com os outros ainda. Não é seu mesmo, não vai buscar não, nem é seu. Queridos, quando aquela mulher foi confrontada por Deus, ela foi curada. O confronto gera em nós cura. O confronto gera em nós libertação. O confronto gera em nós restauração. Se você quer viver perto de pessoas que só apoiam o seu erro, você vai cair. Queridos, valorize pessoas que olham na sua cara e falam: não concordo com o que você está falando, porque a palavra não te dá autoridade para fazer isso. Não concordo com a postura que você está tendo, porque pela palavra que eu estudo e que eu conheço, isso aí vai te levar para o inferno. Querida, é essa pessoa que você tem que aproximar dela, porque ela quer chegar no céu com você. Aquela pessoa que está do seu lado, que está vendo você divergir com uma palavra e está te aplaudindo e está falando: isso mesmo, quer te levar para o inferno. Mas nós temos a tendência de deixar aquele que nos chama a atenção dentro da palavra para servir aquele que satisfaz o nosso ego. É ruim ouvir verdades. Quem gosta de ouvir verdades? Verdade dói. Toda verdade dói, é um tapa na cara, mas toda verdade traz cura. Aleluia, glória a Deus. E é isso que nós precisamos. Jesus em nenhum momento mentiu para aquela mulher. Ele falou quem ele era, o que ele tinha para oferecer, e ele chamou ela, convidou ela, e ele tocou no pecado dela, porque Jesus podia ter curado ela sem ter falado de homem, mas o pecado dela era homem, era a vida adúltera que ela tinha. Jesus não deixou passar em branco. Jesus queria curar ela onde ela era doente, e ela era uma mulher adúltera. E aí Jesus, para fechar com chave de ouro, fala assim: eu vou tocar agora na ferida. Vai trair seu marido? Jesus sabe de todas as coisas ou não, pastor? Jesus sabia que ela não tinha marido. É interessante que quando a gente vê na Bíblia Jesus, quando ele vai fazer uma cura, ele fala assim: o que queres que eu te faço? Aí eu lembro um dia, a gente é meio, oh Deus, tem que perdoar todo dia, até lendo na Bíblia. Aí eu pensei: Deus, você vai calhar demais, que ele... Como é que você pergunta para um cego o que ele quer? Será que é andar? Ele é cego, né? É lógico que ele quer enxergar.
Mas às vezes, querida, eu vou ser bem franca com você. O milagre que nós precisamos não é o milagre que nós queremos. Jesus só pergunta para ter certeza. Às vezes nós precisamos de um milagre, mas nós queremos pedir outra coisa. Então Jesus quer ter certeza. Nós inventamos tanta desculpa até para os nossos milagres. Sabe por quê? Eu aprendi esses dias ouvindo uma pregação de uma pastora abençoada da nossa igreja. E eu entendi que a gente tem que querer de fato essa cura. Querer de fato mesmo ser curado. Não adianta, você precisa. E Jesus nos confronta no nosso pecado para ver qual é a nossa reação. Se realmente nós buscamos por uma cura. Porque há uma diferença entre desabafar e buscar conselho. Sabe quando você lê a palavra de Deus e começa a orar e fala assim: Senhor, me ajuda porque eu não consigo me livrar dos pensamentos impuros que eu tenho todo dia. Senhor, me ajude porque eu não consigo me livrar daquilo que estou vendo na internet da vida, porque os meus olhos são janelas da alma e aquilo que eu estou me alimentando é aquilo que vai me levar para o céu, para o inferno. Senhor, eu estou tendo recaídas nessa área. Senhor, eu estou preso e magoado a essa palavra liberada na minha vida. Senhor, então quando você começa a falar, Deus vai entender a sua dor e Deus vai liberar. Mas há uma diferença. Quando você fala isso para Deus, a palavra de Deus vai te dar toda a instrução daquilo que você tem que fazer. Mas quando você quer realmente falar para ser curado, quando você sair dali, você é outra pessoa. Mas quando você quer apenas desabafar por desencargo de consciência, você não vai mudar em nada. Amanhã você vai fazer a mesma coisa. Porque há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Aquele que arrepende abandona. Aquele que sente remorso até chora, mas ele volta a praticar no dia seguinte. Não foi arrependimento genuíno. E Jesus não rejeita o coração contrito e quebrantado, mas não alguém que está brincando de querer se arrepender. Então nós precisamos entender que para sermos curados, nós precisamos ser confrontados com o nosso pecado. Nós precisamos expor o nosso pecado. Quando Jesus falar para nós o nosso pecado, a gente tem que ser verdadeiro e franco como ela foi. Falar: Senhor, eu não tenho marido. E é por isso que eu estou aqui nessa situação atual. Eu não tenho marido, eu fico com marido que não é meu. É isso, temos que ser francos com Jesus. Jesus, mas eu quero dessa água que jorra, essa fonte de água viva, e eu quero a vida eterna, mas eu quero ser curada antes de tudo isso. Não tem como chegar no céu com pecados. E aí quando Jesus vem, que Ele toca na sua ferida e que Ele te cura, você é transformado, restaurado. Aquela mulher, a partir do momento que aconteceu isso, aquela mulher voltou para a cidade, e era por volta de meio-dia, 1 hora, do mesmo jeito. Creio que esse diálogo de Jesus com ela não foi um diálogo muito longe, porque era só os caldantes de meio-dia. Ela voltou para a cidade e ela começou a falar com todo mundo, a qual ela se escondia todos os dias, e nem queria voltar na fonte mais para buscar. Ela voltou e começou a chamar aquele povo para ir ver Jesus, para ir até Jesus, porque ela tinha conhecido um homem, e esse homem falou toda a vida dela sem ela falar nada, e esse homem, ela entendeu que ele era um profeta. Então ela começou a chamar todo mundo para vir conhecer este homem a qual
arrepender, a pedir perdão, a ser perdoado, a ser sarado, a abandonar o pecado, a seguir em frente e chamar as pessoas para conhecer o Jesus que te curou. Preocupe-se em visitar pessoas que precisam de Jesus. Preocupe-se em sair de meios de rodinhas, de conversas indevidas e sair para passear, para chamar aquele que caiu, aquele que não está conseguindo sair da lama, porque você já saiu de lá. Então, em vez de você fazer pré-julgamento a respeito dele, vá até ele e fale quem é Deus, fale do amor de Jesus, mostre o amor de Jesus através da sua vida. Sai e fala, põe a boca no trombone, na escola, no colégio, no trabalho, onde quer que for. Louve a Deus com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu corpo, com o seu andar, com o seu falar. Há quanto tempo você não visita? Quantos irmãos jovens que eram da igreja, que tem meses que não vêm, você sabe dele? Você sabe onde ele está? Você fez uma visita? Você chamou ele de volta? Você disse para ele quanto ele é importante para Deus? Você disse para ele quanto você sente falta dele sentado do seu lado? Você disse para ele quanto você o ama? E se você consegue amá-lo assim, o quanto o Senhor o ama? É fácil julgar o pecado do nosso irmão, difícil é saber o que ele está vivendo. Julgar é fácil. Eu aprendi uma coisa, eu quero finalizar, e eu passei por uma tribulação esses tempos atrás, pastor, e eu aprendi algo. Eu tenho, elas não morreram, algumas amigas mais próximas, dentre elas 3. Eu tenho muitas amigas, graças a Deus, mas dentre elas 3. Porque mas o pastor Benuí sempre fala para os nossos amigos que existem 3 tipos de amigos, todos são amigos. Mas existe o amigo de sair, de brincar, de passear. Existe aquele amigo que você pode contar um segredo, e às vezes nem está tão junto sempre, mas você pode contar um segredo. E existe um amigo de todas as horas, existe o João. Até Jesus tinha diferença, o povo quer brigar com a gente. Até Jesus tinha dentre os 12. E aí eu passei por uma luta, só que eu não contei para elas, mas eu, pastora, hein? Eu achei que elas tinham bola de cristal e eu acabei ficando magoada com elas, porque durante a luta ninguém me ligava e mandava mensagem para falar nada. Eu esqueci que é pecado, né? Demente. E eu fiquei bem magoada. E o Senhor me restaurou, porque Deus, existem momentos que é só você e Deus. Creia que Deus fará. Creia que Ele será o suficiente. Creia que nesse momento que for só você e Ele está presente. Aleluia. Ele não vai te desamparar. Se tiver alguém para te ajudar, amém. Se não tiver, Ele vai intervir na sua guerra. E Ele vai fazer. Tem coisas que nós nem podemos falar, que se falar o povo escandaliza. Mas o Senhor fala assim, deixa de ser besta. Eu sou um Deus de milagre, eu sou um Deus de cura, eu sou um Deus de libertação, eu sou um Deus de restauração. Larga de ser bobo. Fala com o papai está aqui, ele vai resolver. E ele resolve mesmo. Ele é o cara. Ele resolve. Mas nós precisamos, querido. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos mudar o nosso jeito de ser. E aí, pastor, passou um período, um tempo, e o Senhor tinha resolvido a minha vida, e eu fiquei sabendo que as 3 estavam passando por lutas terríveis. Só que detalhe, delas todas eu sou a única pastora. É interessante que quando nós estamos passando luta, nós nos cegamos para aquele que está às nossas voltas. É interessante que como ser humano, quando nós entramos em guerra, em lutas, nós queremos a ajuda de todo mundo, mas nós nos impedimos de ajudar a todos. A nossa dor tem o poder de nos paralisar. Quando eu estou mal, quando eu estou triste, quando eu estou me sentindo, sabe, afrontado, eu não tenho coragem de abrir a boca para ajudar o outro, e eu ainda começo a fazer pré-julgamento que o outro não está me ajudando. Só que eu não paro para pensar que às vezes o outro está passando por coisas piores do que eu estou, e que eu deveria ser um amigo, porque ser amigo na hora que está tudo bem é fácil. Agora ser amigo quando você está sofrendo mais do que ele, consegue dar seu ombro, é verdadeiro, e isso é amor. O problema é que para nós amarmos o próximo, nós temos que barganhar algo em troca. Nós não amamos o amor de Jesus, porque o amor de Jesus não
morreu por nós, porque Ele não pediu barganha alguma em troca. Mas quando nós colocamos limite para amar o nosso irmão, se Ele fizer isso por mim, eu faço aquilo por Ele. Se Ele for lá até assim, eu vou lá também com Ele. Se Ele não retribuir assim, eu não retribuir. Gente, eu estou falando porque eu sou ser humano e eu faço isso. Se vocês não fazem, amém, então tudo já no caminho do céu. Mas nós colocamos limite para amar as pessoas. E Jesus manda você amar simplesmente por amar, porque você carrega a imagem e semelhança de Cristo e Ele é amor. Ele é o próprio amor. Então, independente do que eu e você faça, Ele não nos amará menos por isso. Existe uma separação por causa do pecado, mas o amor do Pai é o mesmo. Então nós precisamos amar. E aquela mulher não sentiu medo quando ela recebeu a água que desce do trono da vida. Quando ela recebeu a fonte nela jorrar, ela saiu correndo para jorrar na vida daqueles outros. Porque o pecado dela para os outros era apenas diferente. Porque ela era uma adúltera e pecado. E aquele povo tudo era pecador também. Porque rejeitava aquela mulher em vez de dar um ombro amigo. O nosso pecado só é diferente, querido, mas todos nós somos pecadores. Então nós temos que deixar de ser hipócritas. Nós queremos avaliar nossa santidade pelo tamanho do pecado. Não existe pecadinho e pecadão, meu irmão. Tudo é pecado, tudo te leva para o inferno. Aí nós queremos avaliar nossa santidade pelo nosso pecado que praticamos. Você só pratica um pecado diferente, mas todos nós somos pecadores e nós precisamos todos os dias de sermos curados, restaurados, perdoados para chegar no céu. É todo dia. É todo dia. Sabe aquela pessoa que te feriu, que te magoou? Ela também precisa de amor, ela também precisa de perdão, ela também precisa de misericórdia. E ela tem de Deus a graça. Sabe o que é graça? É um favor imerecido. É quando você e eu não fazemos nada, mas nós recebemos de graça. Mas nós não sabemos agraciar ninguém com essa mesma graça. Vamos amar mais. Vamos perdoar mais. Sabe quando eu sei que habita em mim uma fonte que jorra água viva? Quando essa água cura, em vez de maltratar. Quando essa água traz libertação, em vez de aprisionar. Quando essa água traz refrigério, em vez de dor. Se você faz todos que estão à sua volta sofrer, adoecer, não há nada pior do que estar do lado de alguém doente. Não há nada pior do que estar do lado de alguém murmurento. Não há nada pior do que estar do lado de alguém vitimista. É terrível, querido. Você acaba se adoecendo junto com aquela pessoa. Mas quando você está do lado de uma pessoa positiva, de uma pessoa feliz, de uma pessoa grata, você pode chegar para conversar com ela mal do jeito que for, que você sai dali numa alegria. E você fala assim, engraçado, quando eu converso com fulano, eu sinto uma paz, porque essa pessoa tem uma fonte a jorrar dentro dela. E aonde essa fonte chega, ela sacia sedes. Seja em qual área for, porque essa fonte vem direto do trono e esse trono é Jesus. Fique de pé. Escolha a ser uma fonte de água viva jorrar. Escolha andar com Jesus, escolha amar como Jesus, escolha olhar como Jesus. Se você não consegue, faça uma oração todos os dias falando: Senhor, me ensina a olhar com o teu olhar, me ensina a amar com o teu amor, me ensina a ter empatia pelo meu irmão, me ensina a me colocar no lugar do meu irmão, me ensina a perdoar. Querido, aquele que não perdoa não recebe perdão do Pai. Deixa de ser besta, para de guardar mágoas, rancores. É um veneno que você acaba de beber e acha que o outro vai morrer. É você que vai morrer. Antes de beber veneno, beba água viva que desce do trono do céu. Beba o Senhor. Queira o Senhor. Busque o Senhor. Você é filho e você tem direito a uma herança. Você vai morar no céu. Você tem uma vida eterna pela frente. As coisas que estamos passando aqui é momentânea. Suporta mais um pouquinho. Jesus está falando para você.
sonhos e os planos deles são bem maiores que os meus e os seus, porque nem pedir nós sabemos pedir direito. Então deixa o Senhor fazer na minha e na sua vida. Fecha os seus olhos e começa a falar com o Senhor. Eu não sei qual é o marido que você não tem, que Jesus te convida a trazer, mas o Senhor sabe o que Ele está te pedindo agora para ser verdadeiro com Ele. Ele sabe o que está no seu coração que precisa ser confessado. Ele quer confrontar você nesse pecado. Ele quer arrancar de você todas essas mazelas de Satanás. E Ele quer dar a você a beber de água viva que desce direto do trono de Deus. Da água que cura, da água que restaura, da água que liberta, da água que traz salvação e te dá uma vida eterna. Então não se esconda de Jesus, porque Jesus conhece você no íntimo. Antes mesmo, quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Se você tem sido falso, fala: eu tenho sido falso, Senhor. Se você tem colocado os limites para amar alguém, fala: Senhor, está tudo errado, porque eu não tenho um coração que ama como o Senhor ama.